você está na bênção. Eu sou o pastor André Rangel e nós estamos dando um estudo sobre os princípios básicos da vida cristã. E hoje nós vamos falar sobre, você sabe o que é Bíblia? O que significa esse livro ou esses livros? O que você entende sobre esse livro chamado Bíblia? Como você poderia explicar o que vem a ser o conteúdo que está aqui? E é exatamente esse estudo que nós vamos dar hoje. Nós estamos com essa série de estudos sobre princípios básicos da vida cristã e é claro que de maneira nenhuma a nossa pretensão aqui é esgotar esse assunto falando sobre a Bíblia. O que nós estamos dando aqui é como diz o próprio estudo, o próprio tema, princípios básicos da vida cristã. Nós não vamos aqui entrar no detalhe sobre a Septuaginta, sobre a canonização dos livros, nada disso. Nós vamos falar um pouco sobre o entendimento que nós temos em relação a este livro. Bem, e a primeira coisa que nós vamos falar é quem escreveu a Bíblia. As pessoas dizem assim, a Bíblia foi escrita por homens, tal. Tá certo, realmente a Bíblia foi escrita por homens, mas estes homens foram homens inspirados por Deus. E o que vem a ser inspiração? Inspiração é o sopro de Deus, ou seja, Deus soprou nesses homens a sua palavra. Foi isso que o Senhor fez. Então, a Bíblia ela tem 40 coautores. Quem são esses 40 coautores? Aproximadamente, pode ter sido 39, 43, aproximadamente 40 coautores. Esses coautores, eles não são o autor da Bíblia, eles são os homens que foram inspirados para escrever aquilo que o Senhor ditava, aquilo que o Senhor falava para eles, como foi, por exemplo, o caso de Moisés. Moisés não estava lá na criação do mundo, ele não viu Adão e Eva, ele não viveu esse tempo. Mas Deus ditou para Moisés todo o Pentateuco. Esses homens então foram homens inspirados por Deus. Porém, autor, a Bíblia só tem um, que é Deus. Agora, onde foi escrito todo esse material? Esse material foi escrito em pergaminhos, que eram peles de animais, era produzido através de peles de animais. E existia a cidade de Pérgamo, que é uma cidade onde se produzia muito esse pergaminho, esse material. E também era escrito em papiros. Os papiros eram um material extraído das árvores, da madeira. Então ela foi escrita em papiro, em pergaminhos. Interessante que a Bíblia ela não cai em contradição, mesmo tendo sido escrita por pessoas de diferentes lugares. Esses 40 coautores, aproximadamente 40 coautores, eles viveram em cidades diferentes, eles viveram em tempos diferentes. Por exemplo, Isaías profetizou cerca de 700 anos antes de Cristo. Ele foi escrito por pessoas de culturas diferentes, por ricos, por pobres, por boiadeiros, por reis, por profetas, por sacerdotes. Ou seja, a Bíblia foi escrita por pessoas de diferentes lugares, em épocas diferentes, de culturas diferentes, enfim, uma diversidade de coautores, e mesmo assim a Bíblia ela não cai em contradição. Você pode até achar que venha cair, mas eu já vi textos que caem em contradição. Não. O que é preciso ser feito é um trabalho exegético, um trabalho de interpretação, hermenêutico, para que você venha entender não somente aquele versículo, ou aquele capítulo, ou aquele livro, mas você tem que fazer um apanhado geral de toda a Bíblia para que você possa entender então o contexto. Por isso eu garanto a você que a Bíblia ela não cai em contradição. Quando você lê, por exemplo, o livro do Apocalipse, o livro do Apocalipse ele é cercado de símbolos,
Se você não entender primeiramente o que são os símbolos do Apocalipse, você não vai conseguir entender o livro do Apocalipse. Por exemplo, a numerologia, né, o simbolismo do número que tem no Apocalipse. O número 3 significando a Trindade, o número 4 significando os 4 cantos da terra, o número 6 que é o número do homem, o número 7 que é da perfeição, o número 10 que é o número da totalidade, né? A multiplicação da totalidade, quando se fala de 1000 anos é a totalidade de 10, e o número 12 que é o número da igreja, que representa o número das tribos, os números dos discípulos, representando assim a multiplicação dos 144 mil que é a igreja do Senhor. Enfim, nós não estamos aqui para falar sobre o Apocalipse, mas é só para que você entenda que a Bíblia ela não cai em contradição. Nós precisamos realmente estudar a palavra de Deus, a Bíblia, para que a gente possa entender minuciosamente cada detalhe da palavra do Senhor. Bem, a Bíblia ela foi escrita, o Antigo Testamento, na língua hebraica, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Ah, mas Jesus falava em aramaico, mas a escrita foi escrita em grego, ok? Mas tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento, eles se completam, mesmo tendo assim um período completamente diferente. O Antigo Testamento falando sobre as profecias a respeito do Messias e o cumprimento dessas profecias no Novo Testamento com a vinda do Senhor Jesus Cristo. O Antigo Testamento contém 39 livros. Ué, a Bíblia não é um livro só? Não, aí que está. A palavra Bíblia vem do termo biblos, que significa coletânea de livros, significa biblioteca. Então aqui você não tem um livro, você tem uma coletânea de livros com 66 livros, ou seja, 39 no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Então, querido, como seria essa divisão da Bíblia, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento? A primeira divisão é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Agora, como é a divisão, por exemplo, do Antigo Testamento? O Antigo Testamento começa com o Pentateuco. Já tem esse nome porque significa 5 Pentateuco, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois vem os livros históricos que eu quero falar para você aqui. Começa a partir de Josué, os livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, enfim, né? Todos esses livros são chamados de livros históricos. E aí nós temos dos livros históricos, livros poéticos e toda essa coletânea aqui. Está difícil de eu achar o índice aqui dessa Bíblia aqui, mas deixa eu procurar aqui para você, para a gente poder separar exatamente o Antigo e o Novo Testamento aqui. Tá aqui. Então, de Gênesis a Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, são chamados de Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia que foi escrito por Moisés. Okay? Depois vem os livros históricos. Josué, provavelmente foi escrito pelo próprio Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, aí vai até Esther. Então são 12 livros históricos. Depois vem o livro poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, até mesmo Lamentações de Jeremias, que é uma poesia dramática, né? Uma poesia triste do profeta, falando sobre esse livro que se chama Lamentações de Jeremias. Depois nós temos os profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Esses são os 4 profetas maiores. Depois nós temos os profetas menores, que são 8. Deixa eu conferir se é 8 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, são 12. Que vai de Oséias até Malaquias. De Oséias a Malaquias, assim encerrando o Antigo Testamento. São 12 livros
de profetas menores. Ah, pastor, mas o que é profetas maiores e profetas menores? Uma pergunta legal que eu tenho certeza que você deve ter pensado nela aí. Profetas maiores e profetas menores não é porque um é mais ungido do que o outro, não é porque um é mais sábio do que o outro, tem mais intimidade com Deus do que o outro. Não é nada disso. Profetas maiores é só porque escreveu mais, só isso. E os profetas menores porque escreveu menos, é o conteúdo. Os profetas maiores têm mais conteúdo escrito, os profetas menores têm menos conteúdo escrito. Aí vem uma outra pergunta: pastor, então por que o livro de Oséias é profeta menor e tem 14 capítulos e o profeta Daniel tem 12 capítulos, é chamado de profeta maior? Fácil essa pergunta, porque o profeta Daniel, embora os capítulos sejam menos do que o de profeta Oséias, 12 capítulos de Daniel tem muito mais conteúdo do que os 14 capítulos, por exemplo, do livro de Oséias. Por isso, o conteúdo do livro de Daniel é maior do que o livro de Oséias. A gente tem um grande exemplo aí, né? Você pega o Salmo 2, 3, 4, 5, 6, não dá o número de versículos que tem o Salmo, por exemplo, 119, que são 176 versículos, dá 3, 4, 5 páginas, dependendo do tamanho da letra da Bíblia. Então é a questão mesmo somente de conteúdo. Agora, como seria aí a divisão? Eu estou olhando a hora ali, irmãos, porque eu estou fazendo esse vídeo quase 2 horas da manhã. Faltam 12 minutos para as 2 da manhã, porque aqui às vezes tem muito barulho, embora eu esteja num local bem isolado, mas é telefone que toca, eu digo alô sem resposta, é gente que chama no portão, é criança que grita, é uma coisa terrível. Então é difícil às vezes de você ter esse silêncio que a gente tem da madrugada para poder gravar. Mas o Novo Testamento, ele vai do livro dos Evangelhos de Mateus até o Apocalipse. São 27 livros, como nós já falamos. Como começa aí a divisão do Novo Testamento? Começa com os 3 livros sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Pastor, o que é livro sinótico? Livro sinótico é semelhante ou parecido. Ah, por que você então não falou que é parecido ou semelhante ao invés de falar sinótico? Porque sinótico é uma linguagem teológica que você vai encontrar depois na leitura que você fizer dos livros teológicos que você tem ou que você pensa em comprar, ou mesmo no seminário, você vai ouvir a palavra sinótico. A palavra sinótico é semelhante, parecido. Então o livro de Mateus, Marcos e Lucas são parecidos, eles contam a biografia de Jesus, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelhos que começam o Novo Testamento, conta a história de Jesus, conta o seu nascimento, conta a sua vida, um pouco da sua infância, ele ensinando os doutores, conta a sua vida, os milagres, os seus feitos, o seu batismo, a tentação de Jesus, conta também a sua morte, fala da sua ressurreição e fala da sua assunção. Jesus subindo às alturas, sendo assunto aos céus. Então, ambos os 4 evangelhos estão falando sobre a biografia de Jesus. E interessante que esses 4 evangelhos, cada um conta partes assim diferentes, embora Mateus, Marcos e Lucas sejam semelhantes, bem parecidos, não são iguais, mas são semelhantes. Por exemplo, Lucas não fala, se você reparar, não fala da coroa de espinho, que foi colocada uma coroa de espinho no livro de Lucas. Já em Mateus e Marcos já falam. Então Mateus, Marcos e Lucas, eles são parecidos. João não é sinótico, porque João ele começa diferente, ele tem um segmento diferente dos outros evangelhos. Por exemplo, os livros de Mateus, Marcos e Lucas fala do nascimento, fala da genealogia de Jesus, fala dessas coisas assim. Mas o livro de João começa falando do Jesus lá na glória. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Aí no versículo 14 fala aí: o verbo se fez carne e habitou entre nós.
e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, o Evangelho de João não fala do nascimento de Jesus, mas apresenta Jesus como o próprio Deus. E é isso que eu quero falar para você sobre essas diferenças também. Interessante que o livro de Mateus, quando você lê o livro de Mateus, ele apresenta Jesus mais como as profecias do Antigo Testamento se cumprindo no Novo através do Messias. Usa muito essa linguagem assim, para que se cumprisse as Escrituras. O livro de Mateus usa muita linguagem falando sobre esse cumprimento da profecia do Antigo Testamento no Novo Testamento. Até porque o livro de Isaías é chamado o profeta mais messiânico. Por quê? O livro de Isaías conta muito sobre a narrativa da morte, do sofrimento, da vida de Jesus. Quando você lê ali, por exemplo, o capítulo 9 de Isaías está falando do nascimento de Jesus, 9:6 está falando que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, o livro de Isaías está contando sobre a história, muito sobre a história de Jesus, sobre a vida e a morte de Jesus. Aí o capítulo 11 está falando sobre o espírito de sabedoria que repousou sobre Jesus. E aí vai o segmento falando no capítulo 50, 53, falando sobre a morte de Jesus. Enfim, o livro de Isaías é o livro mais messiânico que existe. Aí, o livro de Marcos, a gente falou sobre Mateus, que conta mais as profecias se cumprindo no Novo Testamento na pessoa do Messias. O livro de Marcos apresenta Jesus mais como servo, aquele que veio para servir e não para ser servido. O livro de Lucas, Lucas era um homem científico, era um médico, ele era um historiador. E alguns escritos dizem que Lucas ele pegou muito da história do próprio Jesus com o próprio Paulo. Eu não sei se isso realmente tem base, mas já vemos alguma coisa a respeito disso. Então Lucas, ele foi aquele camarada que viu a Jesus mais como um homem, aquele homem que dependia totalmente do Pai. Então Lucas mostra essa dependência de Jesus como um homem do Pai, mostra esse sofrimento como um homem, porque Jesus ele foi 100% Deus, mas ele também foi 100% homem. Jesus sofreu como um homem, não como Deus. Jesus chorou como um homem, Jesus sentiu dor como um homem, Jesus sentiu fome, sentiu sede como um homem, não como Deus. Na realização dos seus milagres, é claro que ele atuou ali como o próprio Deus. Na ressurreição, como o próprio Deus, sendo assunto aos céus, como o próprio Deus. Então, Jesus ele tinha duas naturezas, mas ele não era metade Deus e metade homem. Ele era 100% Deus e 100% homem. Já o livro de João, como nós dissemos, não é sinótico porque ele apresenta Jesus como o próprio Deus encarnado. Aí a gente entra no livro de Atos. O livro de Atos, enquanto o Antigo Testamento nós temos 12 livros históricos, o Novo Testamento nós também temos um livro histórico que conta a história da igreja primitiva, que é o livro de Atos. Aí nós entramos nas cartas paulinas, nas epístolas paulinas, que são 13, que começa de Romanos, 1 Coríntios, vai até Filemon. Tá? E depois nós temos as cartas gerais, que é Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas, que provavelmente era o irmão de Jesus, é claro, não era o Judas Iscariotes. E depois nós temos o livro de Apocalipse. E dentro desse fechamento do livro de Apocalipse, eu quero contar algo interessante para você. O livro do Apocalipse, nós aprendemos que ele não é um livro simplesmente de profecia, mas ele é um livro de revelação. Qual a diferença de revelação e profecia? Profecia é algo que vai acontecer, revelação é algo que aconteceu e que está sendo revelado dia após dia. Então nós estamos vivendo aí toda essa revelação até a volta de Jesus. Você lembra daquelas máquinas fotográficas? Eu lembro porque eu vou fazer 53 anos. Talvez você aí tenha seus 12 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, você não lembra dessa máquina. Mas antigamente existiam as máquinas com filme que você tirava uma foto. Hoje
e ela ia ser revelada às vezes daqui 1 mês, 2 meses, às vezes o filme ficava guardado dentro da gaveta um tempão, e quando você revelava aquele filme era uma surpresa. Olha, fulano aqui, ciclano, quando a gente tirou aquela foto. Por quê? Embora a foto tivesse acontecido hoje, ela só foi revelada algum tempo depois. Assim é o livro do Apocalipse. Por isso a palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse que João viu. João não estava profetizando, João estava revelando aquilo que ele estava vendo, aquilo que o Senhor estava revelando e mostrando para ele, tá bom? Então, para encerrar o estudo de hoje, eu quero dizer para você que a Bíblia é um livro sagrado. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus. Há uma diferença de conter e de ser. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, tá ok? Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.